Fala galera, beleza? Aqui é o Júnior. Nesse vídeo eu quero trazer algumas explicações aqui, principalmente para quem está começando com React e entender o que eu considero, não só eu, né, como a maioria dos devs que trabalham com React, os três conceitos básicos de toda aplicação React, que a gente tem que dominar isso muito bem, que são componentes, props e state, são os estados. Vou botar aqui. Certo? Então, entendendo bem esses três conceitos aqui, nós conseguimos fazer bastante coisa já com React, coisas avançadas, inclusive, certo? Então, eu vou utilizar aqui o Code Sandbox para simplificar. Então, bom, vamos começar entendendo o que são componentes e depois a gente cria o nosso primeiro componente, certo? Então, bora lá. Um componente em React nada mais é do que uma função. Esse app aqui é um componente, certo? E ele retorna, para quem nunca mexeu com React ou está começando agora, ele retorna JSX aqui, certo? Que é essa sintaxe que é misturando o JavaScript com HTML, certo? Então, vamos criar o nosso primeiro componente aqui. A gente já tem nesse app aqui. Vamos criar um componente, por exemplo, const word. Eu gosto de escrever componentes nesse formato, mas você pode escrever no formato padrão mesmo, assim. É a mesma coisa, certo? Return aqui é a mesma coisa. Escrever assim que eu prefiro assim. Aqui eu vou colocar, por exemplo, retorna um parágrafo hello world, certo? E aqui, em vez de retornar minha div, vou retornar nosso componente hello world. Veja. Então, esse componente app, ele está utilizando o nosso componente hello world, que ele está só apenas printando aqui, né, a frase hello world aqui no nosso browser, certo? Tudo em React é componente. Então, essa parte de componentização do React é muito forte. Ou seja, em vez de, por exemplo, vamos imaginar que nós temos um formulário aqui. E nesse formulário eu tenho um input, um type text, por exemplo. Tem um input do type text, tem um button do tipo submit, por exemplo. Adicionar aqui, colocar, por exemplo, um placeholder. Certo? Então, aqui a gente tem um elemento HTML form, aqui a gente tem um elemento HTML input e um button. Vamos supor que nessa tela aqui, nesse componente, a gente precisa desse formulário. E a gente precisa desse mesmo input estilizado e tudo mais por toda a nossa aplicação, mudando apenas, por exemplo, o cor da borda e o placeholder, uma label ali e tudo mais. Certo? Então a gente pode, por exemplo, transformar esse componente aqui, esse elemento puro do HTML, que é essa tag input, em um componente nosso personalizado. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, vamos criar aqui um componente chamado input. Em vez dele retornar um parágrafo, vamos fazer ele retornar um input, certo? Agora, em vez da gente renderizar o input do HTML, vamos renderizar. Veja que é a mesma coisa. Então a gente está renderizando agora o nosso componente, chama input, que no final das contas ele está renderizando um input mesmo do HTML, certo? Então aqui, por exemplo, a gente pode passar para ele propriedades do tipo placeholder, insira seu nome, por exemplo, um type password, aqui vai ser do type text, e aqui insira sua senha, e aqui do tipo password, por exemplo, password, certo?
E tá vendo que aqui tá dando um erro aqui. E como eu tô utilizando TypeScript, eu preciso tipar, né? Porque ele não sabe que ele pode receber essas propriedades aqui. Aí vamos entrar no nosso segundo ponto. Então, recapitulando. O que são componentes? Componentes são funções que retornam HTML. Como criar? Criando funções, certo? Então, vamos marcar aqui. Agora vamos entrar no campo das props. O que são props? Props são propriedades, abreviação de propriedade, certo? Props são informações que a gente pode passar para um componente. Então vamos na prática aqui para a gente entender, que é exatamente isso aqui, ó. O placeholder aqui do meu componente, input, esse input aqui é o meu componente aqui em cima, certo? Então esse placeholder aqui é uma props, o type aqui é uma props. Então o que eu posso fazer? Vamos criar um type aqui, input props. Ele vai receber, por exemplo, placeholder, que é um string, e vai receber também o type, que pode ser text ou password, por exemplo, certo? Se você nunca mexeu com TypeScript, não estresse com isso daqui não. Isso aqui é só a gente tá criando uma tipagem para nossas props. Aqui todo componente do React ele recebe props. Aqui eu vou tipar falando que é desse tipo, certo? Então aqui, em vez de receber assim, eu vou colocar props.type. E aqui eu vou receber props.placeholder, certo? Veja que lá já alterou. Eu tenho dois inputs, são o mesmo elemento, certo? O mesmo componente meu aqui em cima que eu criei, só que cada um deles recebendo propriedade diferente. O placeholder aqui insira seu nome, que é o primeiro, e o segundo insira sua senha. E os types também são diferentes, ó. Certo? Bacana, né? Então isso aqui são props. A gente pode fazer ainda melhor aqui, que é fazendo destruturação, que a maioria das vezes você vai ver dessa forma. Placeholder e o type. Aí o type. Aqui, aí agora eu não vou pegar mais assim, vou pegar já direto, certo? Veja que continua funcionando. Tá. Posso criar também agora, por exemplo, um componente de button, né? Button retorna esse botão aqui, por exemplo, certo? Daí aqui eu posso já passar umas props para ele, né? Então eu vou criar uma tipagem aqui, button props, que ele recebe o type, que eu vou colocar submit por enquanto, certo? Por enquanto eu vou deixar assim. Então aqui ele recebe o button props e aqui eu pego o type. O type não vai ser assim mais, vai ser dessa forma. Type. E aqui eu uso o meu elemento button. Certo? Veja que continua funcionando. Como eu coloquei obrigatório aqui, eu tenho que passar o type para ele. Certo? Vou colocar aqui como opcional, tá? Não preciso passar o type. Só que o elemento button, ele recebe um filho aqui dentro, né? Ele recebe um children. Então a gente pode tipar esse children também, pode passar esse children, porque esse botão pode chamar adicionar, o outro pode chamar o mesmo botão, só que passando o nome editar e por aí vai, certo? Que é o que vai vir aqui dentro. Que aqui, ó, começa o button, a tag button e fecha a tag button. Isso aqui é o filho, o children, né? Então eu posso tipar ele do tipo React Node. Que ele pode receber o que? Ele pode receber esse tipo aqui. Ele pode receber um string, pode receber um number, pode receber um outro elemento HTML, pode receber um outro componente React. Ou seja, toda vez que a gente for tipar um children, por exemplo, de um button, é recomendado que a gente tipe com essa tipagem aqui de React Node, certo? Então agora eu vou pegar o children aqui também. E aqui eu vou passar o children. Certo? Aqui agora está me dando um erro, porque eu não estou passando children nenhum. E aqui agora eu posso passar o adicionar. Lá dentro eu posso colocar adicionar. Viu? Já está funcionando. Beleza?
Então já entendemos o que são componentes, o que são props. Então toda vez que a gente tiver que passar alguma informação do componente pai para o componente filho, a gente passa via props. É importante entender isso. O React trabalha com o flow de dados de pai para filho. Então você consegue enviar dados do componente pai, ou seja, do componente app aqui, para o meu componente input, do meu componente button, que são componentes filhos dele, né? Estão dentro dele aqui, na hierarquia. E é a forma que eu tenho de enviar dados do pai para o filho. Agora vamos entender um pouco o que são state. O que é um state, o que é um estado. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Um counter, que é o exemplo clássico que todo mundo utiliza quando está começando. Vamos apagar isso aqui. Vamos supor que eu quero mostrar vou criar aqui, por exemplo, um const. Vai ter que ser um let counter. Ele vai começar com 1, por exemplo. E aqui eu vou exibir ele. Certo? Está exibindo ali meu 1. Beleza. Agora vamos supor que eu queira incrementar esse counter. Não quero que ele seja estático. Certo? Então o que eu poderia fazer aqui? Criar um button. Incrementar. Por exemplo, aqui eu vou precisar de... outro ponto importante. Todo componente React ele tem que retornar apenas um componente HTML. O que quer dizer? Aqui nesse return tem que ter apenas um por fora aqui, certo? Dentro dele eu posso ter vários, igual a gente tinha antes lá, 2 inputs e um button. Aqui eu estou com 2 elementos aqui, ó, e ele está me dando um erro porque eu não posso, precisa ser apenas um, certo? Então o que eu posso fazer aqui é ou criar uma div aqui por fora e colocar os dois aqui para dentro. Funciona, beleza. Ou criar um fragment, que é exatamente isso. Uma div é um elemento aqui que é só um container aqui por volta, mas ele não acrescenta nada ali no nosso HTML no final, certo? Então beleza, então eu vou criar um botão de incrementar e incrementar por enquanto, certo? Agora eu vou clicar aqui, não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque primeiro que eu não tenho nenhuma função aqui para incrementar isso, né? Então vamos criar uma função. Criar um handle add counter. Esse add counter vai fazer o que? Ele vai pegar o meu counter mais, certo? É isso. Ou eu posso fazer counter recebe a mesma coisa. Counter recebe counter mais um. Mesma coisa. Então, se eu vim aqui no meu console, por exemplo, e der um console no counter, não estou chamando a função, aí não vai só retornar nada. Um clique. Veja que o meu counter está alterando, certo? Só que percebeu que o meu valor aqui, minha div, está com o elemento 1 ainda, com o número 1. Ele não está incrementando. Mas por quê? Porque no React, quando a gente vai fazer esse tipo de alteração, a gente precisa guardar isso dentro de um estado. Porque toda vez que o estado alterar, o nosso browser aqui ele tem que renderizar novamente com a alteração, certo? Então aqui no console está funcionando. Meu counter aqui está incrementando. Porém, aqui na minha interface mesmo, não funciona. Então como que a gente faz isso aqui funcionar? Primeiro que a gente não vai ser assim mais. Eu vou criar, por exemplo, um const aqui. E vou usar o hook que chama useState. Que vai começar, por exemplo, com 1, igual o meu começava antes. E aqui ele me retorna dois elementos. Primeiro é o estado que eu quero, onde eu vou salvar, né, a minha informação, que no caso é o meu counter. E o segundo é uma função que faz eu alterar esse counter. Então aqui eu vou chamar ela de setCounter. Eu podia chamar aquela de qualquer nome, mas por convenção a gente sempre coloca set e o nome do estado na frente, certo? Então aqui, agora eu já não posso alterar assim dessa forma mais.
Agora aqui, para alterar ele, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar set counter. Dessa forma. Agora, perceba o que vai acontecer. Agora tá funcionando, certo? E aqui também, no meu console, agora tá como a gente imaginava, né? Eu posso fazer também, por exemplo, um botão de decrementar. Então, vai ser um decremente e um incremente. Criar uma outra função aqui, que é basicamente a mesma coisa, só que no outro console. E ela vai chamar decremente. Certo? E aqui vai ser 1, vai ser menos. Show de bola, né? Bom, então, espero que vocês tenham entendido como que funciona os componentes, que são nada mais são do, componentes nada mais são do que funções que retornam HTML dentro do React. Props são a forma que a gente tem de mandar informação do componente pai para o componente filho. E estados são onde a gente guarda as nossas informações e nos permite fazer essas alterações, porque toda vez que eu clicar aqui, ele está atualizando o estado e cada atualização do estado, ele está renderizando novamente essa página aqui e incrementando o meu counter aqui no meu caso, certo? Então é isso, beleza? Qualquer dúvida deixa nos comentários, pode mandar mensagem lá no LinkedIn também, que eu gosto de responder. E é isso, para quem ainda não conhece também, eu tenho o blog DevJuno Plus, que estou postando coisa relacionada a React desde 2020, então quem tiver interesse, ontem eu fiz o último post, que é um pouco mais avançado, que é sobre o Flow, que os React Hooks, como os React Hooks funcionam por baixo dos panos ali, certo? Qual que é a ordem aqui e tudo mais. Então fica a dica também, eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição, beleza? Então é isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.